Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estamos aqui iniciando mais uma semana. E todas as manhãs você tem uma palavra de fé e motivação, uma palavra que venha para moldar a nossa vida, abrir nossos olhos. A Bíblia, ela nos exorta, a Bíblia nos alerta para que nós possamos entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje, a palavra de exortação se encontra no livro de Efésios 5. Efésios 5 e versículo de número 14. Diz assim, ó: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha só. Por isso que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá sobre ti. Aqui ele usa uma figura, pois quando ele fala desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele está trazendo no sentido espiritual alguém que já está caindo em apostasia, alguém que já se encontra num estado de morno, nem é quente e nem é frio. Eu pregava domingo na Santa Ceia sobre o maior sinal que tem antes da vinda de Jesus. Não é terremoto, não é fome, não é guerra. Está em Mateus 24, do versículo 10 em diante diz: Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então será pregado este evangelho nos quatro cantos do mundo. Então virá o fim. Então, o maior sinal da vinda de Jesus é que o amor das pessoas vão se esfriar. As pessoas vão ser amantes de si mesmas, egoístas. Elas não vão se importar nenhuma com a dor do outro. Elas não têm mais afeto natural, não têm mais sensibilidade. Vão perder o interesse pela palavra de Deus, pela igreja, pelos louvores, pela oração. Então, esse é o maior sinal que muitos, quase todos, a Bíblia diz, vão se esfriar. Isso preocupa, na verdade, a nossa vida, porque Jesus que disse isso, não foi o homem. Foi Jesus quem falou que o amor quase todo se esfriará. E você sabia que se você não ter cuidado, você se esfria sem perceber. Você vai se esfriando. Veja o que está dizendo aqui em Efésios 5, ó. Por isso que digo, por isso foi, por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes. Eu pregava também neste domingo sobre Eutico, Atos capítulo de número 20, versículo 7 em diante. Essa palavra foi muito abençoada. A Bíblia fala de um jovem chamado Eutico. E a Bíblia diz que Paulo estava pregando no terceiro andar, em um lugar, em um cenáculo onde havia muitas luzes. E esse jovem Eutico, a Bíblia diz que ele foi para a janela. E o discurso de Paulo demorou até meia-noite. E ele, vencido pelo sono, ele caiu daquele terceiro andar e já caiu morto. Agora, vamos analisar alguns pontos importantes. A Bíblia diz que dentro do cenáculo era cheio de luzes. Por que Eutico foi para a janela? Ele foi sido atraído pelas coisas que estavam lá fora, porque a pregação de Paulo não estava sendo interessante para ele, não tinha graça, não soava bem ao seu paladar. Quantas pessoas que é assim, elas preferem qualquer outra coisa, menos a pregação da palavra. Não tem sede, não tem fome pela palavra. Acha que é enfadonho, é cansativo. Mas as coisas que o mundo oferece parece que dá prazer, que é bom.
que é alegria, que é adrenalina, não é verdade? Eutico estava na janela, em um lugar perigoso ele estava dormindo. Tem pessoas que estão assim, dormindo o sono da morte, e a sua alma que está em jogo. Veja que diz aqui, ó, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te resplandecerá sobre ti. Deus está dando um alerta, a Bíblia toda é cheia de alerta, de exortação. Eutico dormiu naquela janela. O diabo não avisa quando você vai cair. Pelo contrário, ele quer que você caia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo nos avisa. Por que Eutico não caiu por lá de dentro? Ele caiu por lá de fora, porque o coração dele estava nas coisas lá fora. O discurso de Paulo demorou e ele achou enfadonho e cansativo. Mas quando o mundo lá fora não tem cansativo, não tem sono, pode passar a noite toda. Você já viu como que os valores são invertidos? Quando é para Deus, acha cansativo, acha enfadonho. Então, olha só, cuidado para que nós não viemos ser tomados pelo sono da morte. Se as coisas de Deus não te interessam, se você já não tem mais prazer em orar, em louvar, em falar de Deus, cuidado que você está correndo um risco, um grande perigo pela sua vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não deixe apagar o pavio que fumega. É preciso estar buscando em Deus, porque Ele enche as nossas lamparinas, Ele derrama azeite sobre as nossas vidas. Se você tem a presença de Deus, então você é o homem, a mulher mais segura. Você sabe para onde vai. Você sabe que muitos vão tentar contra você, mas não vai conseguir. Então, entenda, Eutico caiu daquela janela, terceiro andar. Paulo foi lá embaixo e levantou ele morto. Mas Paulo disse bem assim, não fica preocupado, porque a alma ainda está aqui nele. Ele não estava preocupado se Eutico é bom a perna, um pé, a coluna, mas ele disse, gente, a alma está aqui ainda. Significa que a alma, a vida espiritual é mais importante do que a vida material. Quando você busca as coisas do céu, o reino dele, a sua justiça, as outras coisas também serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe. Levanta-te entre os mortos e Cristo te resplandecerá. A Bíblia disse que quando Paulo foi lá, abraçou aquele rapaz, levou ele de novo para o terceiro andar. E lá, a Bíblia diz que Paulo continuou pregando até amanhecer o dia. A janela estava no mesmo lugar, ninguém fechou a janela. Mas Eutico não foi mais para a janela, porque ele viu que a sua vida tinha ido embora. O pecado engana e destrói. Então ele não foi mais para aquela janela e ficou até Paulo terminar o seu discurso. Veja que por isso que é bom a gente ser vigilante, ter cuidado. O apóstolo Paulo desceu para levantar. Quando você cai, tem muita gente para pisar, para te apontar o dedo. Mas Deus, o Espírito Santo, quer te levantar. Quer fazer com que você venha ter uma nova vida, uma nova esperança. Mas para isso é preciso você guardar o teu coração. Guarda o que tu tem para que ninguém roube, ninguém tome a sua coroa. Sempre haverá uma nova chance, uma nova oportunidade. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa neste dia, nesta segunda-feira, com toda sorte de bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua mensagem. É ela que nos exorta, que abre nossos olhos. Vai de encontro com aqueles que estão se esfriando pela tua palavra, aqueles que já não têm mais alegria de buscar a tua presença, de te adorar. Meu Deus, só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor pode estender as tuas santas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, repreendendo todos os dardos inflamáveis do mal, Senhor. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, receba a nossa oração e abençoe este dia com toda a sorte de bênção. E que teu nome venha a ser glorificado.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, que essa semana seja uma semana produtiva na vida de todos, em nome de Jesus.